Olha, é impossível um relacionamento se sustentar sem diálogo. Eu percebo que os relacionamentos, muitos deles, são corroídos pela falta de diálogo. Talvez se houvesse mais intimidade, talvez se houvesse mais a disposição de conversar, não se agredir, mas conversar. Talvez os relacionamentos fossem mais duradouros. Talvez, não, seguramente os relacionamentos seriam mais duradouros. O que eu percebo é que os casais perdem, entre aspas, né, muito tempo com coisas que poderiam ser substituídas por diálogos, por conversas, né? E porque são nas conversas que se cria intimidade. Sexo não é intimidade, sexo é o sexo. Sexo é muito pouco tempo. 10 minutos, 15, né? Somente naquele filme, né? 10 semanas e meia de amor, que rolou sexo durante 10 semanas ou 9 semanas, né? Eu soube que a atriz nunca mais quis fazer um filme daquela ordem. Mas o que é fundamental para se manter um relacionamento, respondendo a você aí que me escreve, é o diálogo. O diálogo sem agressões, o diálogo sem perversões, o diálogo sem jogo de culpas, o diálogo sem xingamento, sem desrespeito, um diálogo rico como dois amigos que querem se construir em um só um. Jesus disse uma vez uma frase que os dois saem das suas famílias e vão se fundir em um só corpo. Mas esse só corpo não é físico, não. Por favor, entendam isso, que muita gente não consegue entender isso. É um só corpo físico, isso é uma linguagem simbólica. Em um só corpo, em uma só entidade. É assim que se constrói um bom relacionamento. É assim que se constrói uma boa base. É assim que se constrói uma árvore frondosa que pode gerar frutos, não é? Esses frutos tanto podem ser filhos, como podem ser projetos do casal, né? Podem ser trabalhos do casal, podem ser realizações. Mas o fundamental, o essencial, chama-se diálogo. É o diálogo que salva vidas, é o diálogo que salva países, nações, é o diálogo que cruza fronteiras. Eu posso até arriscar dizer aqui, intergalácticas. É o diálogo que cruza fronteiras do mundo visível para o mundo invisível e vice-versa. É esse diálogo que nosso querido amigo Chico Xavier tinha com os espíritos e transformava em cartas consoladoras, que salvou tantas mães em sofrimento, não é? O diálogo pode ser expressado por diversas formas, por diversas maneiras, não apenas por palavras, mas com gestos e atitudes. Mas nós precisamos aprender a falar sem brigar, sem acusações, aprender a falar com bastante humildade, dizer para o outro, olha, me perdoe se eu lhe feri, me perdoe se eu cometi tantas falhas com você, eu preciso me perdoar com você para estar bem comigo mesmo, eu preciso me perdoar com você para eu crescer na sua vida e você na minha própria existência. Então é o diálogo que constrói tudo. Sem diálogo é destruição total. Comece a pensar nesse aspecto. Porque, lamentavelmente, quando somos muito jovens, o que mais repercute são as baladas, são as sensações corpóreas, são as sensações hormonais, são os filhos, né? Mas é o diálogo. Feliz aquele casal que aprender a dialogar. Feliz daquele casal que aprender a ser amigo de verdade, não é? Tem um filme que eu gosto muito, que eu vou sugerir para vocês aqui, com aquela atriz que fez o filme Titanic. Esqueci o nome do filme agora.
é com aquela atriz, que depois é substituída por uma outra atriz. O casal é riquíssimo em diálogos. Ela fica com Alzheimer depois, eles permanecem em diálogo permanente. Apesar de todas as diferenças dele, existia uma amizade profunda. E é em nome dessa amizade profunda que o casal se consolida para toda uma existência. Muita paz, enriqueça o seu diálogo. Muita paz.